começarmos, eu queria voltar lá naquele finalzinho da década de 80. Como é que foi assim que começou a surgir aqueles primeiros, podemos dizer, boatos assim, pela Vila Medianeira, aqui aos redores de uma possível emancipação? Vamos deixar de pertencer a Guaíba, vamos ser um município. Como é que foi que começou a surgir e brotar no coração de vocês? Nelson, esse espírito emancipacionista e libertador, ele iniciou, e sempre esse tipo de libertação, de emancipação, de independência, ele surge a partir de uma carência. A carência que a nossa comunidade aqui, até então, a Vila Medianeira, Vila Nossa Senhora Medianeira, Itaí, São Suci, o Parque Eldorado, Picada, Bom Retiro, a carência do atendimento na época pelo município-mãe de Guaíba. As administrações do município-mãe não viam, né, as nossas comunidades e não investiam. E nós entendemos, e as lideranças aí das entidades na época começaram a ver que nós, na realidade, contribuímos muito para o progresso da cidade de Guaíba, da cidade-mãe. Mas nós, que fazíamos parte da cidade de Guaíba, nós não recebíamos isso, não recebíamos naquilo mais elementar das comunidades, que é exatamente um posto de saúde decente, uma brigada militar que pudesse nos atender aqui. As nossas ruas eram todas, não eram pavimentadas, eram todas de areião, né? E os problemas de iluminação pública, as escolas caindo, elas não tinham reformas, essa carência, creches nós não tínhamos, e essas carências nos levou a entender que era necessário nós nos rebelar contra aquele abandono, e o caminho foi exatamente a emancipação política. Na época em que nós começamos em 1988, nós tínhamos apenas 244 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul conta com 497 municípios, né? E Guaíba hoje a gente percebe que é uma cidade grande, naquela época era muito maior, porque tinha a cidade aqui, tinha também Sertão Santana, que depois se emanciparam. Mas é o Eldorado do Sul. Vocês fizeram esse processo de emancipação. Como é que Guaíba recebeu? Assim, vamos perder vocês, ou tinha aquele deboche, não vai dar em nada isso aí. Na realidade, os municípios, é muito difícil sempre os municípios, os chamados municípios-mãe, serem favoráveis à emancipação. Eldorado do Sul foi uma das 87 distritos que lutavam pela emancipação. Eldorado foi um dos mais difíceis processos para emancipar, mais questionado. Tanto que o nosso processo ele não correu, Nelson, só pelo plebiscito, pela votação do dia do 5, mas do dia 7 de maio, dia que eu sempre digo, 8 de junho, é uma data importante, porque nós comemoramos o dia que foi promulgada a lei que criou o município de Eldorado do Sul. Mas para a nossa comunidade entender, 7 de maio de 1988 foi o dia mais importante do processo da luta pela emancipação, porque foi o processo que nós fomos, a comunidade de Eldorado do Sul foi às urnas para votar pelo sim. Cada cidadão, eleitor de Eldorado, ele foi às urnas votar pelo sim. Poderia optar pelo não ou pelo sim. E nós, a maioria esmagadora, decidiu que queríamos emancipar de Guaíba. Esse foi o dia do grito, que a gente diz, dia 7 de setembro, né, de 1822, foi a independência do Brasil, com o grito de Dom Pedro I, pedindo, proclamando a independência do Brasil. A nossa proclamação da independência de Guaíba, verdadeiramente, com o grito do povo nas urnas, foi no 7 de maio de 1988. Um 7 de maio, um sábado, véspera do Dia das Mães, num dia chuvoso, a comunidade de Eldorado do Sul enfrentou as ruas na época de saibro, de barro, e foi às urnas votar, num sábado, dia útil, né? E nós tivemos então a promulgação da lei de criação, ela se deu por um acordo de lideranças no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, daí sim, no dia 8 de junho de 1988. E aí tem um fato que passou a ser da história, embora nós só fomos os atores disso, mas o importante foi o que aconteceu, que nós temos a data exata da emancipação do Eldorado do Sul,
pela uma fotografia que depois pode ser mostrada, exatamente porque o presidente sanciona, o presidente Aloysio Lorenzon promulga a lei de criação do município e me entrega o processo. Eu era o secretário, então, ali, junto com as outras demais lideranças todas, das subcomissões e várias lideranças de Eldorado do Sul, da então cidade que nascia ali, me entrega o processo de emancipação. Quando entrega o processo de emancipação, eu tinha um relógio desses digital, né, de camelódromo, né? E o que aconteceu? O fotógrafo do Correio do Povo estava fazendo a reportagem, tirou uma fotografia e exatamente aparece o exato momento da emancipação do Eldorado do Sul, que foi no dia 8 de junho, às 17 horas, 23 minutos e 35 segundos. A hora que o presidente da Assembleia promulga, vira-se para o lado, me cumprimenta e entrega o processo de emancipação, o processo de criação do município, a lei que criava o município de Eldorado do Sul. Podemos dizer então que se fosse uma certidão de nascimento como as nossas, Eldorado nasceu às 5h23 daquele dia. Se fosse uma certidão de nascimento, Eldorado do Sul nasceu às 17 horas e 23 minutos e 35 segundos. Vamos dizer que vamos deixar por 23 minutos, né? Porque os 35 segundos ali deve ter sido o tempo que o presidente promulgou, se virou e assinou a promulgação e nos cumprimentou.